Olá, sejam bem-vindos a mais uma live do 8º Festival Palavras e Maravilhas Brasil-França. Meu nome é Tom Cabello, sou representante da Tom K Produções Culturais, a produtora organizadora do festival aqui no Brasil, em parceria com Leia Aprendiz de Esperança, que é a organizadora do festival na parte francesa. Estamos aqui falando sobre o tema de travessias atlânticas, né? E a gente está falando sobre várias situações em comum, né, tanto no Brasil quanto na França, e com origens que também remetem à África, América Latina. E a gente vem aqui discutir um tema muito interessante, né? A gente está com pauta origens das batucadas, mas quando a gente está falando de batucada, percussão, a gente também lembra do samba, né? Como não lembrar desse patrimônio brasileiro? E para isso, eu vou chamar uma pessoa que estuda e que tem conhecimento de causa para falar. Sem mais delongas, eu vou chamar Jair Martins de Miranda aqui para a nossa live. Olá, Jair, tudo bem? Olá, Tom, como vai? Tudo bem? Muito prazer, é uma honra muito grande. Fico muito feliz de ser convidado a participar dessa live. Deixa eu te falar, eu estou aqui falando sobre essa parte de samba, de batucada, mas eu quero que você se apresente para as pessoas entenderem as suas credenciais quanto a isso, pesquisa, vivência, por gentileza. Olha, meu nome é Jair Martins de Miranda, como todos estão lendo aí, eu sou professor lá da Unirio, trabalho com memória social, especialmente trabalhando com acervos e pesquisa, e tem um laboratório lá que se chama Labogad, que é laboratório de preservação de acervos digitais, e lá eu tenho um projeto chamado Memorável Samba, e dentro desse projeto, e é mais do que um projeto, é um programa, né? Eu tenho vários projetos, né? E então trabalho especialmente com essa temática do samba, né? Dentro desse programa Memorável Samba, mas nesse cunho da memória mesmo, né? Dos acervos e da memória, né? Então eu tenho lá um projeto que se chama Samba Global, eu tenho um projeto que se chama são os Congressos Nacionais do Samba que a gente realiza, né? Então, eu estou pesquisando essa temática dentro da universidade, mas também eu venho de Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, que é o berço do samba, da Portela, e tem todo um histórico lá da minha vivência também, na escola de samba e no samba, né? Fundei um espaço na Lapa, numa certa ocasião, que foi o Arco da Velha, sim, onde também fiz muito evento de samba lá nesse espaço, então eu circulo mais ou menos dentro dessa temática, tanto na teoria como na prática também. Ótimo. Então, na verdade, você tem uma experiência acadêmica de dois modos, né? Na universidade e na academia, que é a escola de samba. Isso na academia de samba, né? Então, você tem essas... É uma escola, porque todo mundo não percebe, mas a escola de samba é uma escola. É uma escola da vida, né? Uma escola muito interessante. E movimenta muito, culturalmente, economicamente, enfim, é realmente um modo de vida também, né? Agora, aproveitando, assim, como a gente está falando de termos científicos, tá? A gente também está falando disso, é prática e ciência ao mesmo tempo. Você tem uma árvore genealógica sobre essa questão, certo? Você já desenvolveu algo nesse sentido. Primeira questão que quero fazer, falando de origem de batucada, de origem de som, o que é samba, Jair? O que a gente pode definir como samba? Vamos lá. Olha, essa foi a primeira questão que eu trouxe para a minha tese de doutorado, quando eu tentei pesquisar o samba e a globalização do samba, ou seja, foi definir o que é samba, né? A gente sempre em academia precisa definir as coisas, né? Então, a gente precisa, no nosso objeto, definir o nosso objeto. Então, quando me deparei com isso, assim, que o que é samba, eu preciso definir o que é samba. E aí foi uma grande enrascada, porque é muito o samba é polissêmico, ele tem vários sentidos, tem várias vertentes, então foi complicado eu dizer o que é samba. Batucada é samba, samba de roda é samba, bossa nova é samba, ou seja, foi uma complicação danada eu definir o que era samba. Então eu parti para fazer uma pesquisa basicamente que eu chamei de genealógica, né?
Por conta dessa Sim, pesquisa genealógica, para ver os genes do samba, né? Eu construí, sim, eu estou construindo, porque é inacabado, né? É inacabável também, porque eu estou construindo o que eu chamei de sim, uma árvore genealógica do samba, né? Porque eu isso. identifiquei muitas variedades e muitos subgêneros do samba, né? Então eu precisava colocar isso Hum, dentro de uma linha de tempo, né? E dentro de uma sim, genealogia, da onde vem cada coisa, né? Então eu entendi que produzir e criar essa árvore genealógica do samba me daria essa referência para que eu pudesse dizer o que é samba de uma certa medida, né? Então, eu não sei se você tem a certo. possibilidade de mostrar essa árvore inicialmente, mas Sim, eu parti dessa árvore, né? Não parti só da árvore, né? Eu parti do conceito de uma árvore genealógica, ah, mas ela ela orienta e ela cresce o tempo todo. É uma árvore colaborativa, inclusive as pessoas hum, podem entrar e colaborar com novos conceitos, com novas questões, né? Mas ela foi a minha referência para definir o que é samba. E aí eu já vou para uma primeira questão que tem a ver com sim, o nosso tema, né? Batucadas, uhum, né? O que são batucadas, né? Ou seja, uhum, para a gente que está transmitindo para a França, é, o termo batucada, o conceito batucada na França tem um conceito assim muito interessante, né? Que não, na verdade, necessariamente pode coincidir com os nossos aqui, né? E eu uhum, quando eu pensei essa questão do samba, eu entendi que, e a gente, quando coloca ali os batuques, né? Que a gente tem uhum, uma viagem que vai dos batuques às batucadas. Quando eu sim, falo dos batuques, são aqueles batuques que vieram, que foram da África e que a gente produziu ele muito nos terreiros de uhum, toda a religiosidade de matriz africana no Brasil, né? Especialmente no sim, candomblé, na Umbanda, mas especialmente no candomblé, nas várias vertentes de candomblé. E acontecia batucada. Tudo no século XVII e um pouco XVIII, toda música percussiva vinda das senzalas eram chamadas de uhum, batucada. Não tinha uma determinação que era isso, era tudo batucada, né? Dependendo do local do Brasil, mas era tudo batucada, né? uhum, Então, de alguma forma, a gente sai de um terreiro de candomblé, lá no século uhum, XVII, e a gente vai para a França com a batucada que chega lá. Então, quando eu falo dos batuques às batucadas, né, a minha sim, pesquisa se propôs a isso, a ver todo esse histórico, toda essa linha de tempo, como é que ele surgiu, né? E a gente não tem como começar lá com as batucadas que está na raiz dessa árvore genealógica, né? Então a gente tem sim, aí na árvore genealógica as várias batucadas e que eu chamo também de músicas sacras afro-brasileiras, ou seja, aquelas músicas que uhum. vêm, na verdade, dos rituais religiosos que nós conhecemos no candomblé e nas outras manifestações religiosas de matriz africana, né? A gente pode. Só aproveitar também esse ponto, né? Que a gente fala muito hoje em dia, você ouve o que que é samba, falando do século XXI, né? E muita gente fala assim, poxa, vamos ver o samba raiz, vamos ver as raízes do samba. Aqui a gente está entrando nessas raízes, literalmente, da árvore genealógica, né? Uhum, Dessa ideia aqui da gente ver. Porque hoje, por exemplo, eu aqui estou em Salvador, você aí no Rio de Janeiro, né? Então, se alguém ouvir batucada aqui na live, alguma coisa assim, é normal, é comum, gente, viu? uhum, Pode ter tanto aqui quanto aí, porque é natural também. São lugares onde os terreiros ainda estão ativos hoje em dia e ainda produzem muita gente que sai para percussão, artisticamente falando também, certo? Então, é uhum. interessante também colocar como essa relação, ao mesmo tempo, está muito no passado, mas continua no presente também, né? Claro, 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 claro. E é interessante porque quando você vê a raiz aí, né? Justamente, propositalmente, esse infográfico aí, ele mostra esses ritmos na raiz mesmo da árvore, aqueles que têm a matriz africana, que veio de lá, que estão nos terreiros de candomblé, como o nosso samba no Rio de Janeiro aqui, como vários outros tipos de samba, eles nascem dentro de um terreiro de candomblé com esses ritmos. Vai evoluir para um samba que a gente chama de um samba rurais, né? Mas
todos esses batuques, né, que começam com duas grandes vertentes, que é as congadas e os batuques, né? As congadas, aquela que era mais aceita pela sociedade, proposta pelo colonizador para ser mais aceita, que acontece junto das questões religiosas. Em Minas, a gente encontra muito dessas congadas, ou seja, mas aquela que era que acontece dentro dos terreiros, dentro das senzalas, que elas chamavam mais ou menos de batuque, não eram muito bem vistas, porque elas ameaçavam, de alguma forma, os senhores, né? Então, tem toda uma questão aí, e todas elas estão aí nessa base, né? O que a gente pode entender do samba que vem logo em seguida, especialmente no Rio de Janeiro, esse samba que a gente tem mais sincopado, ele nasce basicamente do cabula, né? Que a gente entende como cabula, que é um ritmo que também de uma matriz religiosa banto, né? Que vem do Congo, né? Então, esse cabula, ele, de alguma forma, ele tem se você escutar na árvore, no outra árvore, você pode escutar todos os ritmos, né? É só você clicar na árvore que você vai escutar os ritmos que eu situo aí. Então, o cabula, você vê que ele tem uma síncopa muito parecido com o que a gente entende hoje como um samba de batucada, vamos dizer assim, o samba que depois herdou, foi para a questão do samba do samba enredo, vai traduzindo em samba enredo, ou seja, mas isso também é difícil falar sobre isso, porque ele, na verdade, ele se hibridiza com vários outros e dependendo do local, né? Mas todos eles aí embaixo, ele tem, na verdade, uma origem, né? E ele, quando se transforma em rural, ele vai, na verdade, compor outros tipos de samba, outras vertentes de samba, né? A gente pode entender que também, como você falou, e tem a ver com a temática geral do nosso encontro, que é os tráficos transatlânticos, né? Que nós temos fluxos diferentes de escravizados que vieram da África para cá, trazendo na sua bagagem também a sua origem musical, né? Então, se a gente pensar o pessoal que vem do pessoal banto, o pessoal iorubá, ou seja, a gente vai ter vertentes diferentes. Então, a música baiana, por exemplo, é muito influenciada por um fluxo de escravizados que vieram mais um pouco ao norte, né? Vieram ali vieram de Leifá, ou seja, a gente vai encontrar também, dependendo do local, influências diferentes nesses ritmos, né? Que criaram ali o afoxé, né? Ele tem você percebe que ele tem uma influência muito interessante de um grupo étnico africano que veio mais um pouco ali da África Ocidental e não da África Central, né? Então, ou seja, é muito complexo. Isso é uma questão difícil de você ver, mas você tem vestígios desses ritmos, escutando os ritmos que vêm de lá originalmente, dentro do candomblé, você escuta um aguerê, você escuta um barravento, você escuta um cabula, você escuta um congo de ouro, você vai entendendo mais ou menos como é que esses ritmos estão se transformando, estão formando essa base do que é essa raiz do samba aí, né? Já também é bom também citar esse ponto, porque assim, a gente tem uma ideia, né? Falando de senso comum, não que a gente produz, né? Mas quando se fala África, parece que todo mundo, talvez até pelo tamanho continental que o Brasil tem, parece que muita gente entende que é um país, né? E não é um país. Não, é um continente imenso, com várias culturas diferentes dentro desse continente. Isso, de certa maneira, pode explicar ou dar alguma luz para essa vertente tão grande do samba aqui, que também tem essas influências. Pode ter um pouquinho dessa história aí, nesse caso, como você está falando. Se alguém veio para cá, por exemplo, aqui de Salvador tem um tipo, veio de outro lugar, do Rio de Janeiro veio para outro, e esse tipo da cultura de cada canto também vai moldando o samba conforme o lugar que ele chega, que vai se manifestando? A minha tese é justamente essa, eu defendo essa tese, né? Porque dependendo do local onde chegou essa influência musical africana, né? Essa diáspora musical africana,
dependendo do local da onde veio e do local da onde chegou, você tem uma formação diferente que mostra essa diversidade que a África está representada aí. Né? Então, por exemplo, você tem, se você olhar bem o fluxo, né, do transatlântico de escravizados para o Brasil, você tem 3 grandes fluxos. Né? Aquele fluxo que vem para o Rio de Janeiro, que vem muito da África Central, que está ali, muito influência Banto, Congo, né? Você tem um outro fluxo que vem um pouco mais acima, que vem de Benin, lá vem de, né? Que ele vai muito para Salvador, né? Então ele tem uma outra influência e tem um fluxo mais acima, inclusive. É claro que isso é muito difícil falar, porque tudo se misturava de alguma forma na própria viagem, mas em termos de economia de fluxo, o caminho é muito mais curto, né? Você saindo de Luanda, chegando ao Rio de Janeiro. Você saindo de Benin, chegando a Salvador. Chegando um pouco mais ao norte, né? E chegando lá no Maranhão, ou em Pernambuco. Né? Então, você tem esses grupos étnicos que vieram, de alguma forma, e influenciaram. Aí chega em Pernambuco, chega em Salvador, chega no Rio de Janeiro, eles vão naturalmente formar, com suas bagagens musicais, ritmos diferentes. É claro que sempre influenciado pelo local também aqui. A gente não pode não ter uma coisa pura, né? A cultura é isso, ela é aculturada, ela é hibridizada, então mas, ou seja, você percebe essas raízes de alguma forma, né? Essas matrizes de alguma maneira, né? Sim. E aí a gente, por exemplo, está falando, a gente tem o samba de roda, o maracatu, a gente está falando aqui dos sambas rurais, por exemplo, né? Jongo, folia de reis, catimbó, afoxé, batuque, samba chula. Cada um foi se destacando em uma localidade, assim, também, Numa né? região do país, é claro. Isso. E aí, todos são sambas, mas são sambas que vão se moldando a cada situação. Por exemplo, samba de roda, né? Que é um samba que é muito. A gente, por mais que a gente não. Como é que eu posso dizer? Que necessariamente não vivencia ele diretamente, todo mundo tem isso. Quem gosta de samba ouve falar: vamos fazer um samba de roda. Todo mundo já tem uma ideia do que vai acontecer. Vai tocar, o pessoal vai entrar numa roda, vai dançar, vai sambar, né? Então, mas isso faz parte dessa ideia, né? De que o samba, ele, por mais que ele tenha várias vertentes, a gente sabe o que, mais ou menos, para que caminho ele vai seguir, né? Exato. E também vai também entender as influências locais que ele sofre também com essa questão dessa mistura cultural, né? Você vê o samba de roda, ele introduz a viola machê, né? A viola machê é tipicamente portuguesa, né? Ela é aculturada no recôncavo, mas ela é tipicamente portuguesa. Ela vem da Ilha da Madeira, né? Então, você vai hibridizando, vai trazendo elementos locais, né? Você vai ver o catimbó, você vê elementos indígenas ali dentro do catimbó. Aí você vai lá para o norte, o tambor de crioula, você vê outras influências locais. Ou seja, isso é do fenômeno cultural, essas mudanças, essas atualizações, né? Então, eu acho que isso, mas de alguma forma você vê uma marca ali muito contundente da síncopa africana, ali, do batuque africana, que dá uma roupagem bem distinta àquela música, né? Você consegue distinguir ele que tem uma síncopa ali atrás que tem a ver com toda aquela parte percussiva que foi vinda lá, trazida lá da África, né? E hoje, quando a gente fala de música brasileira, de samba, claro, mas você tá os vários ritmos, a gente sempre vê muito essa percussão, né? Sempre está ouvindo, independente do que vê. Até, por exemplo, se a gente for pensar aqui em uma outra coisa, a banda de rock Sepultura, quando fez um sucesso mundial, tinha percussão no meio. Um álbum que eles também trabalharam isso, elementos daqui, né? E outras coisas mais que a gente vai vendo. Então, essa herança, né? O batuque, ele faz parte da música brasileira e não tem como desassociar isso, né?
lógico que depois apareceu, mas é uma síntese, e esse samba, ele tá dando toda essa origem, né? Porque vem espalhado no Brasil inteiro, né? Não é só de uma região, né? É interessante porque, da mesma forma como lá no século XVII, XVIII, toda a música percussiva que se escutava nos terreiros eram nominadas de batuques. Num dado momento, toda essa música percussiva do Brasil passou a ser chamada de samba. E a identidade do samba, para o mundo todo, qualquer pessoa fora do Brasil, quando fala de Brasil e fala de música brasileira, ele fala de samba, porque o samba é que nos define, né? Enquanto uma musicalidade brasileira, né? Então, é claro, você pode botar bossa nova, pode botar, mas o samba está ali por trás, né? Então, é interessante a gente ver essa questão, porque isso fala de uma identidade cultural, fala de uma identidade cultural que nos retrata, né? E o samba é isso. O samba ele conseguiu fazer isso, né, no Brasil todo. É claro que de uma forma preconceituosa, muitas vezes, né, e colonialista, a gente tentou embranquecer o samba, chamando o samba de bossa nova, a gente tentou fazer outras coisas, pegar vertentes, mas, ou seja, ele está ali na base o tempo todo marcando, olha aqui, eu estou presente aqui, eu sou isso, né? Então, eu vejo isso muito interessante. Para mim, o samba ele é polissêmico, como eu falei, porque ele traz muitos sentidos, né, da música brasileira, mas ele é o grande guarda-chuva, né, que nos identifica de alguma maneira e que forma grande parte desses ritmos, né? Por isso que eu tentei classificar, assim, isso aí é uma classificação, e sempre classificações são complexas, né? Mas é mais didático para a gente conseguir entender, né? Então, eu chamei de batuques lá na raiz, chamei de sambas rurais, esses batuques que saíram dos terreiros e vão para a parte rural, chamei de samba urbano tradicional, esses sambas que saíram do rural e vieram para a cidade, para o urbano, né? E chamei de samba urbano contemporâneo, esses que a gente consegue identificar hoje de alguma maneira, né? Mas isso vai crescer. A gente pode entender o tronco dessa árvore como uma linha do tempo mesmo, né? Sim. Tem, mas eles também, a gente produz aquele samba também que está lá na raiz hoje, dos candomblés. Ele acontece simultaneamente. É mais para a gente colocar ali como uma parte didática e uma possível evolução do que foi de fato o samba, né? E é uma coisa interessante porque toda essa árvore ela está muito viva, né? E não quer dizer que ela deixou de existir ou que deixou de ter a manifestação, né? Hoje você continua tendo essas situações. Eu também acho que é legal a gente falar que a gente está vendo tudo isso, a gente sabe que o samba como você falou, em qualquer lugar do mundo é sinônimo de Brasil, né? Mas o samba não era algo popular ou algo aceito. Até questão de um século atrás, ou até menos, meio século, né? Não era aceito assim. Olha, samba é uma coisa legal. Isso também é uma questão de resistência também, né? Uma questão de você trabalhar isso com... como falou assim, ele vem dos terreiros, vem de uma cultura que também era muito perseguida, né? Então, isso ele se sobressaiu apesar de muita crítica ou do embranquecimento que foi tentado dar, das outras maneiras. Isso também a gente tem que ressaltar no samba, né? Na verdade, ele se impôs, na verdade, né? Ele se impôs pela sua própria importância e pela própria importância que a cultura afro-brasileira tem, né? E que essa cultura tem. Ele foi se impondo, na verdade. Houve várias tentativas de apagá-lo, várias tentativas de embranquecê-lo, ainda tem, né? Mas, ou seja, tem várias, mas ele foi se impondo, na verdade. Eu acho que a grande virada mesmo foi ali nos anos 20 do século passado, né? Com o Donga, com o pessoal aqui do Rio de Janeiro, que fez essa virada política, né? O pessoal do Ismael Silva, lá no Estácio, né?
Como é que eles trabalharam essa virada, no meu ponto de vista? A partir do carnaval, né? Se você for ver bem no carnaval, as músicas que tocavam no carnaval não eram samba, até mais ou menos nessa década, né? Quando eles começam, o pessoal lá do Estácio, né, começa a mudar o ritmo das marchas, né, daquela coisa mais melódica, que tinha uma influência portuguesa muito grande. Ou seja, quando ele começa a mudar isso dentro do carnaval e botar aquele batuque, né, ele muda toda a história do carnaval no Brasil. Sim. Hoje, o carnaval é quase sinônimo de samba no Rio de Janeiro, né? Mas isso não foi assim até nos anos 1920, quando o samba começa a entrar, quando as escolas de samba começam a participar do carnaval. E para o mundo todo, o carnaval tem milênios, ele tem uma influência muito grande, especialmente vinda lá da França, né? Carnaval de Veneza e outros carnavais que não é assim. Agora, no mundo todo, quando se fala em carnaval hoje, a pessoa não consegue desassociar carnaval de samba, mesmo fora do Brasil. Com certeza. Olha só o poder que ele teve de se impor e de mudar toda uma realidade, toda uma sociedade, todo um olhar, né? Agora, tem uma coisa que eu defendo na minha tese, que é uma coisa que eu me questionei no início, né? Por que o samba, com todas as restrições, lá no início do século, com todos os preconceitos, com todas as proibições, ele se impôs, né? Por que hoje ele é símbolo nacional? Foi uma grande questão que eu levantei, que eu me batuquei com relação a essa questão. Sim. Eu tenho também uma tese, uma explicação, que pode ser uma viagem minha, mas é muito assim. Eu tomei como base, até mesmo por conta dessa influência da árvore aí, eu tomei como base, depois eu vou falar de como o africano olha a árvore, né? Eu tomei como base um fato histórico muito conhecido, que é da árvore do esquecimento. Não sei se você conhece a história da árvore do esquecimento, mas a árvore do esquecimento era uma árvore que tinha na África que os escravizados, capturados, antes de embarcar nos tombeiros para vir para o Brasil ou para as Américas, eles tinham que dar algumas voltas em torno dessa árvore, porque os escravagistas, os mercadores, criaram esse ritual para eles esquecerem da sua memória, esquecerem do seu passado, entende? Porque eles estavam indo para um novo local e tinha ainda muitas mortes por banzo, por uma série de depressões que eles tinham. Então, eles inventaram esse ritual, que é a árvore do esquecimento, para que isso fosse minimizado, né? Que essas perdas das mercadorias que eles estavam vendendo fossem minimizadas, né? Por esse banzo, essa morte, essa depressão que ocorria com grande parte dos escravizados, né? Só que isso não foi bem sucedido, ou seja, isso não funcionou. Porque, na verdade, a gente volta aqui e vê que eles chegaram aqui e impuseram toda uma cultura dele. Sim, exatamente, né? Não esqueceram essa memória, não esqueceram a sua cultura, não esqueceram. Então, eles impuseram esse tipo de coisa, né? Então, isso é uma coisa muito interessante você olhar, que a gente fala lá das questões, né? O próprio biopoder, essas coisas todas. Agora, qual é a fórmula que eu acho que foi encontrada para que isso fosse imposto? Como é que aqueles escravizados, desvalidos, famintos, trabalhando tantas horas por dia, como é que eles, com todas as restrições possíveis, conseguiram impor essa cultura, né? E aí minha tese veio com a resposta de uma pergunta que eu fazia muito simples para as pessoas que eu entrevistava, especialmente fora do Brasil. Eu perguntava simplesmente assim: por que você gosta de samba?
Grande parte das pessoas me respondia o seguinte: eu gosto de samba porque o samba me traz alegria, o samba me leva para cima, o samba é um estado de espírito, é um estado, me leva para um estado de alegria, é uma preservação da vida. Ele ia descrevendo uma coisa assim, eu percebi que tinha um aspecto terapêutico ali muito grande. Aí, quando eu li um trecho do esqueço o nome do autor, né, mas de vários outros autores que diziam o seguinte: os escravos na senzala trabalhavam o dia todo, os escravizados trabalhavam o dia todo, e à noite ficavam para dançar, porque a dança era a forma de sobreviver. Quem dança não deprime. Quem dança e consegue sobrepujar aquela alegria do samba, consegue sobrepujar muitas das tristezas e muitas das diversidades. O próprio Caetano, em algum momento, fala que o samba é triste, né? E o samba, ele consegue, mesmo triste, com a letra triste, tá para cima. Né? Sim. Então, essa é a minha tese para justificar por que o samba se impôs culturalmente no Brasil, entende? Ele é, na verdade, uma forma de vida, é uma consagração da vida, é uma maneira de produzir alegria, né? E aí eu trago um outro elemento. Estou me estendendo muito, mas eu trago um elemento que eu acho muito interessante, que é quando você olha a árvore, e você acabou de falar há pouco que a árvore é atemporal, eu me lembro do orixá do Inquice Tempo, que no candomblé ele é consagrado ele é como o Inquice que dá a volta por cima. Entende? O tempo ele é atemporal, ele não é aquela coisa que, na nossa visão, na visão europeia, né? Ou seja, a visão, ele é quase que como o Cronos, ele é linear, mas para a gente não. A visão do tempo para o africano, ela é circular. Então ele sabe que ele está aqui, mas daqui a pouco ele vai dar a volta e vai estar no outro lugar. Essa concepção, essa cosmovisão de vida que essas culturas africanas trouxeram, elas são muito interessantes para explicar por que o samba é assim. Por que a gente faz o grufinho, por exemplo, quando alguém morre? Porque eles sabem, na cultura, especialmente banto, ou nas culturas que traz o grufinho, que aquilo é um retorno para um outro momento, ele dá volta, né? Sim. Então, eu acho que lá atrás, quando os escravizados chegaram e dançavam lá nas suas senzalas, eles sabiam disso, eles tinham essa concepção de que, para sobreviver, é preciso dançar, batucar, porque alguma coisa vai dar a volta por cima aqui. Falei demais, né? Não, que é isso, pelo contrário, a pena que a gente não tem muito mais tempo para falar bem sobre esse assunto. E até entendo, assim, hoje quando você vai, por exemplo, numa roda de samba, não samba de roda, uma roda de samba, né, que também tem essa diferença, mas quando você está ali, independente de onde você está, né, em que estado, mas quando se juntam para fazer samba, isso que você falou da alegria contagiante também, né? A gente tem que colocar isso. Até puxando esse gancho, não é à toa que o carnaval é tão festejado também, né? Quando a gente está falando de uma grande festa com muito samba, com muitas horas de samba, com todo mundo nessa disposição, né? Você vê que todo mundo tem uma catarse, vamos colocar dessa maneira, né? Então, essa alegria, sim, ela realmente é muito... você presenciar isso é algo muito forte mesmo, né? Estou falando porque eu também gosto, eu frequento, e isso é muito latente da gente perceber, né? E outra coisa que eu acho interessante, né? A gente está falando de música, a gente está falando de cultura, porque não tem como separar uma coisa da outra, mas o samba também foi o primeiro registro, né, gravado no Brasil. Foi um samba também. Até onde a gente sabe nas pesquisas, foi o primeiro fonograma gravado no Brasil foi um samba também, né? Então, desde quando a gente está falando de música também,
música comercial, o samba também está presente aqui na nossa história. Eu acho que não tinha como não ser, porque naquela ocasião ele já se impunha de alguma maneira, né? Então, quando a indústria fonográfica vem, ela quer mercado, e desde lá a gente já sabe disso. Ela sabia que ela tinha um mercado para consumir isso que já estava na rua. Isso já estava na rua. Já estava lá na Tia Seata, já estava nos vários lugares naquela ocasião. Então, eles sabiam que isso ia dar samba, de alguma maneira, ia dar lucro, ia dar lucro para eles, de alguma maneira, porque isso já estava colocado. Essa é a minha opinião, entende? Então, a indústria fonográfica se usou bastante disso, né? É claro que ela também tentou desvirtuar, embranquecer, desvalorizar em muitas ocasiões, né? Mas não teve jeito, porque o samba se impôs de alguma maneira, né? Antes mesmo lá do samba do Donga, né? Do telefone, o Baiano já tinha também gravado outras coisas de samba, ou seja, o samba já estava acontecendo de alguma maneira, né? É claro, sempre atualizando essas rítmicas, né? Porque ele não é uma coisa só, ele vai evoluindo também no tempo, né? Então, se você escuta pelo telefone hoje, ele é muito amachichado, é quase que um machiste, porque ele tinha uma influência também muito grande no machiste na ocasião. E uma outra coisa que eu ia falar também, eu estou colocando aqui no rodapé o site que a árvore genealógica está, do 6º Congresso Nacional do Samba. Outra coisa que eu gostaria que você falasse também, porque o samba é objeto de estudo, ele é vida, né? Ele tem diversas vertentes, e aí essa apresentação dessa árvore no Congresso do Samba, né? E as pessoas também saberem que tem um estudo tão aprofundado, como é que foi essa apresentação? Como é que também a gente pode falar um pouquinho desse congresso, professor Jair? Olha, esse congresso foi muito interessante, porque eu comecei esse congresso não do primeiro Congresso Nacional do Samba, mas do segundo. Porque, na verdade, o primeiro Congresso Nacional do Samba aconteceu em 1962, quando um baiano contemporâneo de vocês, Edson Carneiro, que era um pesquisador também de samba, pesquisador de cultura popular, né? Ele propôs o primeiro Congresso Nacional do Samba no momento em que o samba estava muito para baixo, né? Tinha uma influência externa muito grande da indústria fonográfica americana, com o jazz, com o twist, com aquela coisa. Então, a gente tinha um momento muito difícil para o samba aqui. E ele propôs esse encontro, né? esse congresso, primeiro Congresso Nacional, para discutir como é que poderia a gente pensar uma melhoria, uma proteção, uma preservação do samba, né? Nesse primeiro congresso participaram Pixinguinha, João da Baiana, Ari Barroso, ou seja, várias pessoas que naquela ocasião estavam também preocupadas com essa questão, né? O samba, especialmente da indústria fonográfica, né? Porque o samba, naturalmente, sempre está acontecendo nos nossos terreiros aí, né? Que a indústria não vê, né? Mas, ou seja, esse samba industrializado naquela ocasião estava sofrendo essa baixa e houve esse congresso. Só que esse congresso, ao final, no último dia do congresso, eles redigiram um documento chamado a Carta do Samba. Essa Carta do Samba é uma carta que de alguma forma, descreve tudo o que eles pensaram naquela ocasião, e eu entendo que ela é extremamente importante para quem quer conhecer essa história do samba, né? Eu acho que ali teve uma virada assim, importante do samba, enquanto esse samba urbano tradicional que eu me refiro ali, né? Nesse momento, se faz essa carta e se institui o Dia Nacional do Samba no último dia do Congresso, que é o dia 2 de dezembro. Os baianos não concordam com isso, não, mas isso é verdade. O Dia Nacional do Samba aconteceu por conta dessa efeméride, desse dia, dessa carta do samba, né, do dia 2 de dezembro. Só que ninguém mais falou sobre esse congresso. Aí, quando chegou
Foi em 2012, quando se fazia 50 anos desse congresso, se fazia 100 anos de nascimento do Edson Carneiro, eu propus fazer o segundo Congresso Nacional do Samba. Sim. E eu venho mantendo esse Congresso Nacional do Samba pelo menos de 2 em 2 anos. Eu não tenho fôlego para fazer ele todo ano. É um projeto acadêmico, basicamente, dentro da universidade onde eu leciono, né? Então, a gente faz esse Congresso do Samba e a gente colocou essa questão, como a gente também percebeu, e eu percebi que não é um congresso do Rio de Janeiro para falar de samba, nem de São Paulo, nem de Salvador, é um congresso nacional. Então, eu não poderia prescindir de chamar pessoas que representassem todos esses tipos de samba no Brasil, né? Por isso que a árvore a gente sempre usa como um mote, e a gente usa esses eixos também sempre no congresso, o samba rural, o samba contemporâneo, o samba, para a gente trabalhar essas várias contribuições e conhecer de fato, porque muita gente às vezes não conhece um samba bumbo também, lá do interior de São Paulo, né? Não conhece um samba lenço, não conhece, não. Então, ou seja, tem essas várias vertentes de samba que acontecem ainda no Brasil todo que a gente não tem. Então, a proposta do Congresso é isso. Nós já estamos no 6º Congresso, todo Congresso acontece assim, a gente convida pessoas dos vários lugares do Brasil para falar sobre essas várias vertentes do samba e para fortalecer, de alguma forma, o conhecimento dessa árvore, né? Perfeito. Olha, professor, a gente está se encaminhando aqui para o final, né? E primeiro agradecer sua presença, a sua disponibilidade. A gente sempre aqui está tentando encaixar os tempos, né? Porque as rotinas são grandes, os estudos, enfim, todas as questões. E o senhor sempre muito tá disposto, tá lá, enquanto a gente está conversando, vamos fazer, vamos. Deu para fazer esse dia, não deu, mas agradeço demais. Lembrar também aqui, né, que o senhor falou de carnaval, né? E a gente vê, por exemplo, nos carnavais Brasil afora, cada um, por exemplo, tem algum ritmo, mas lembra sempre das batucadas, das origens que o senhor falou, né? Dos sambas rurais, do maracatu, do afuxé, né? Do samba. Então, a importância do samba, das batucadas para o carnaval e para a nossa cultura é enorme, né? Cada vez maior, só que a gente também tem que entender isso, né? Onde está esse samba, onde está essa batucada no nosso dia a dia, independente de que lugar do Brasil a gente está, né? Exato. Agora eu queria, para finalizar, falar de, independente do lugar do Brasil que você colocou, e complementar, independente de que lugar do mundo a gente está. Sim. Porque é o seguinte, porque o samba, como vocês não sabem, a dimensão da expansão do samba no mundo. Não sei se vocês estão vendo aqui atrás uma coisa do projeto Samba Global. É um projeto de mapeamento do samba fora do Brasil, né? Esse é o stand de um projeto. Do outro lado tem os stands do Bloco Tem Gringo no Samba. Eu me aventurei a sair pelo mundo para conhecer o samba, a expansão do samba no mundo. E eu me admirei muito, porque ele é muito maior do que eu imaginava. Eu fui ao Japão, eu fui à Alemanha, eu fui à França, eu fui em vários lugares. E o nosso samba, ele tem um impacto, uma influência, ele é reproduzido no mundo muito mais do que a gente imagina. Especialmente o samba, que é influenciado pelo samba enredo de carnaval, porque ele tem uma mídia muito forte, mas não só isso, né? A gente tem grupos de maracatu no mundo todo, a gente tem pessoal que faz samba choro no mundo todo, a gente vê pessoal de maracatu, grupos de maracatu, entende? Escola que eles chamam de escola de samba, então você tem em vários lugares. A França mesmo tem muitos grupos de batuques que chamam de batuques, mas também tem rodas de samba. Eu fui numa roda de samba lá no Hermitage, lá no meio em Paris, no meio ou seja, que é um sucesso. Ou seja, a gente tem essa influência do samba hoje no mundo todo. Só que a gente não sabe capitalizar isso ainda, como o americano sabe capitalizar o jazz, o colombiano sabe capitalizar a salsa, entende? O argentino até sabe capitalizar o tango, só que a gente não sabe capitalizar isso, mas é muito mais do que a gente imagina essa influência do samba no mundo do que a gente possa imaginar, entende? Então, eu fecho mostrando que esse aspecto é interessante
e que a gente começa hoje a influenciar a música africana, inclusive. Fazendo um retorno daquela árvore genealógica, daquela viagem, a gente volta para. A gente tem escolas de samba e grupo de samba em Cabo Verde, em Lagos, entende? Na Nigéria. Entende? A gente tem. Ou seja, Martim da Vila faz um sucesso enorme, vários outros sambistas em Angola, né? Sim. Então, esse é um fenômeno assim, muito extraordinário que eu reputo assim, como interessante para todos pesquisarem. Né? Não, perfeito. E aí a gente indica para seguir o professor Jair Martins de Miranda, procurar ele, procurar saber sobre o Congresso Nacional de Samba, entender mais desse ritmo que hoje, por exemplo, foi uma aula maravilhosa que eu acabei de receber aqui. Espero que vocês também tenham recebido. E a ideia do Festival Palavras e Maravilhas é isso, a gente trocar ideias, trocar conhecimentos, entender novas coisas, abrir novas perspectivas, né? Uma cultura de paz, uma cultura para a gente também valorizar o que a gente tem e descobrir realmente, se aprofundar nos conhecimentos aqui. Muitíssimo obrigado mais uma vez, professor Jair. Até a próxima. Eu é que agradeço o convite. Um abraço para todos vocês. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.